Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa paz que excede todo o entendimento e que o mundo não pode nos dar, encontre agora um lugar de repouso em seu coração. Sei que você não chegou a este momento por acaso. Talvez o seu coração esteja pesado, a mente cansada das batalhas da vida, ou talvez você sinta um vazio, uma sede de algo mais, uma necessidade de se reconectar com a fonte de toda a vida. Quero que saiba que você não está sozinho, não está sozinha. O próprio Deus, em sua infinita misericórdia e amor, orquestrou este encontro. Ele viu a sua busca, ouviu o sussurro da sua alma e preparou este tempo para vocês dois. Portanto, respire fundo. Solte o ar, devagar. Deixe que as tensões do seu corpo, as preocupações da sua mente e os medos que assombram o seu espírito comecem a se dissipar na presença amorosa do Pai. Imagine, neste exato instante, que uma luz suave e calorosa, a própria luz de Cristo, começa a envolver você. Sinta essa luz tocando seus ombros, acalmando a sua respiração, aquecendo o seu peito. Este é um lugar seguro. Este é um santuário. Aqui, você pode ser exatamente quem você é, com suas dores e alegrias, suas dúvidas e sua fé. Deus não te convida para um encontro porque você é perfeito, mas porque Ele é. Ele não te chama porque você tem todas as respostas, mas porque Ele é a resposta que o seu coração anseia. Permita-se por alguns instantes simplesmente ser amado, ser cuidado, ser acolhido nos braços eternos do Criador. Disse o barulho do mundo lá fora se torne um som distante, e que a única voz que ressoe em seu interior seja a do Espírito Santo, que te convida a um diálogo de amor, a uma entrega confiante. Este é o seu momento com Ele, um momento de cura, de renovação e de profunda comunhão. Pai amado, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, Deus de nossos pais e nosso Deus, nós nos aproximamos de Ti nesta manhã, não com base em nossos próprios méritos, pois sabemos que somos falhos, mas nos agarramos à Tua graça infinita, revelada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Chegamos diante do Teu trono de graça, com um coração aberto, buscando a Tua face, desejando a Tua presença mais do que qualquer outra coisa neste mundo. E ao buscarmos um guia, uma luz para as nossas palavras e para os nossos sentimentos, o Teu Espírito nos conduz ao Salmo 26, uma canção de Davi, um homem segundo o Teu coração, que, mesmo em meio às suas próprias lutas e imperfeições, clamava por integridade e buscava refúgio em Ti. E nós, nesta manhã, fazemos das palavras dele a nossa própria oração. Começamos, Senhor, com um pedido de justificação. Não a justificação que vem das obras, mas a que nasce de um coração que deseja andar nos Teus caminhos. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e tenho confiado no Senhor, sem vacilar. Deus, que essa seja a súplica mais profunda da nossa alma. Sabemos que a integridade perfeita pertence somente a Ti, mas o nosso desejo, a nossa meta, é caminhar de um modo que Te honre. Queremos, Pai, que a nossa vida seja um reflexo do Teu amor e da Tua verdade. Perdoa-nos pelas vezes em que vacilamos, pelas vezes em que a nossa confiança fraquejou, pelas vezes em que nossos pés se desviaram do caminho da retidão. Perdoa-nos, Senhor, porque a nossa natureza é fraca, mas o nosso espírito anseia por Ti. Queremos confiar em Ti, sem vacilar. Em um mundo que nos empurra para a autossuficiência, para a desconfiança, para o medo, nós escolhemos, nesta manhã, depositar toda a nossa confiança em Ti. Confiamos que Tu és o nosso protetor, o nosso provedor, o nosso guia seguro, mesmo quando as ondas da vida se agitam e a tempestade parece que vai nos afundar, nós nos agarramos à âncora da nossa fé, que é a Tua fidelidade imutável. O salmista continua, e nós oramos com ele: sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente. Que oração corajosa, Pai, que entrega profunda, e nós a fazemos nossa. Sim, Senhor, sonda-nos. Entra nos recônditos mais profundos do nosso ser, naquelas áreas que escondemos até de nós mesmos. Ilumina com a Tua luz santa cada canto escuro da nossa alma. Prova-nos, Senhor, permita que as circunstâncias da vida revelem o que verdadeiramente está em nosso coração. Não para nos envergonhar, mas para nos purificar, como o ouro é purificado pelo fogo. Examina os nossos rins e o nosso coração, a nossa mente e as nossas emoções. Tira de nós toda raiz de amargura, todo ressentimento, toda inveja, todo orgulho. Tira de nós o egoísmo, que nos impede de amar como Tu nos amas. Tira de nós a ansiedade que rouba a nossa paz e a nossa confiança em Ti. Queremos ser transparentes diante de Ti, Pai,
Não queremos mais usar máscaras. Queremos viver uma vida autêntica, onde o nosso interior corresponde ao que professamos, com os nossos lábios. Pois o teu amor está sempre diante dos meus olhos, e continuamente sigo a tua verdade. Que verdade maravilhosa! É o teu amor, a tua rígida, a tua misericórdia leal, que nos constrange e nos motiva. Não seguimos os teus mandamentos por medo do castigo, mas porque fomos cativados por um amor tão grande, tão puro, tão incondicional. Mantemos o teu amor diante de nossos olhos, lembrando-nos constantemente do sacrifício de Jesus na cruz, o ato supremo de amor que nos redimiu e nos deu uma nova identidade. E porque o teu amor está diante de nós, desejamos andar na tua verdade. A tua palavra é a verdade que liberta, que guia, que ilumina o nosso caminho. Ajuda-nos, Espírito Santo, a não apenas ler a tua palavra, mas a vivê-la, a internalizá-la, a deixá-la moldar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas coisas. Que a tua verdade seja o fundamento sobre o qual construímos a nossa vida. Senhor, o salmista Davi expressa um desejo profundo de se separar daquilo que te ofende, e nós compartilhamos desse mesmo anseio. Não me associo com homens falsos, nem ando com hipócritas. Detesto a reunião dos malfeitores, e não me assento com os ímpios. Pai, esta é uma declaração poderosa sobre as nossas companhias e as influências que permitimos em nossa vida. Sabemos que somos chamados a ser sal e luz neste mundo, a amar o pecador, assim como tu nos amaste. Mas também somos advertidos a não nos prendermos a um jugo desigual com a incredulidade, a não participarmos das obras infrutíferas das trevas. Ajuda-nos, Deus, a ter discernimento. Dá-nos sabedoria para escolher as nossas amizades, os ambientes que frequentamos, o conteúdo que consumimos. Que o nosso desejo mais profundo seja estar em comunhão com aqueles que também te amam, que nos edificam na fé, que nos incentivam a crescer em santidade. Guarda-nos, Senhor, da influência sutil da falsidade, da hipocrisia, da maldade que permeia a cultura ao nosso redor. Não queremos nos assentar na roda dos escarnecedores, não queremos nos deleitar com aquilo que entristece o teu espírito, queremos ao contrário nos alegrar com a verdade, buscar a justiça, promover a paz. Que o nosso coração deteste o mal, não as pessoas, mas o pecado que as aprisiona e que também tenta nos laçar. E que o nosso amor pelas almas perdidas nos impulsione a ser testemunhas eficazes do teu poder transformador. Que a nossa vida seja tão diferente, tão cheia da tua luz, que as pessoas ao nosso redor sejam atraídas, não para nós, mas para Cristo em nós. Então, Senhor, o coração do salmista se volta para o lugar da adoração, para a alegria da comunhão contigo e com o teu povo. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei ao redor do teu altar, Senhor, para entoar o cântico de gratidão e proclamar todas as tuas maravilhas. Pai, que privilégio é poder se aproximar de ti. Lavamos as nossas mãos? Não, em nossa própria inocência, pois ela não existe, mas na inocência de Cristo, no sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo pecado. É somente por causa dele que podemos nos aproximar do teu altar. O véu do templo se rasgou, e hoje o teu altar não está em um lugar físico, mas está acessível a nós em todos os momentos, através da oração, no santuário do nosso coração. E ao nos aproximarmos, um cântico de gratidão brota de nossos lábios. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta manhã, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos. Obrigado pela tua salvação, pela tua palavra, pela tua presença constante. Obrigado pelas tuas maravilhas. Abre os nossos olhos, Pai, para que possamos ver as tuas maravilhas ao nosso redor. Na beleza da criação, no sorriso de uma criança, no pão de cada dia, na superação de uma dificuldade, na resposta a uma oração. Queremos proclamar as tuas maravilhas, queremos ser contadores de histórias da tua fidelidade. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do teu poder e da tua bondade. Que as pessoas olhem para nós e digam: vejam o que o Senhor fez por ele, por ela. Que o nosso louvor não seja apenas com palavras, mas com uma vida de obediência e serviço. Senhor, eu amo a casa onde habitas, o lugar onde a tua glória permanece. Que declaração de amor, Pai. O salmista amava o tabernáculo, o templo, o lugar físico onde a tua glória se manifestava de forma especial. E nós, hoje, amamos a tua igreja, não o prédio de tijolos, mas a comunhão dos santos, o corpo de Cristo espalhado por toda a terra. Amamos nos reunir com os nossos irmãos, para cantar louvores a ti, para ouvir a pregação da tua palavra, para partilhar as nossas lutas e vitórias, para orarmos uns pelos outros. A tua glória habita no meio do teu povo. Quando 2 ou 3 estão reunidos em teu nome, tu estás presente. Que nunca percamos o amor pela comunhão,
pelo congregar, pela família da fé. Mas também entendemos, Senhor, que a tua casa hoje é o nosso próprio coração. Tu escolheste fazer morada em nós, através do teu Espírito Santo. Que pensamento avassalador! O Deus do universo habita em nós. Ajuda-nos a tratar o nosso corpo e a nossa vida como o templo sagrado que são. Que possamos manter a tua casa limpa, pura, um lugar onde a tua glória se sinta à vontade para permanecer. E por amarmos a tua presença, por desejarmos habitar contigo, clamamos como o salmista: não ceifes a minha vida com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos assassinos, em cujas mãos há planos perversos, e cuja mão direita está cheia de subornos. Esta é uma súplica por proteção e livramento. Protege-nos, Senhor, não apenas do mal físico, mas da contaminação spiritual. Guarda a nossa alma. Não permita que o nosso destino seja o mesmo daqueles que te rejeitam. Sabemos que a salvação é um dom da tua graça, e nos agarramos a essa promessa. Confiamos que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus. Livra-nos, Pai, das ciladas do inimigo, dos planos perversos daqueles que se opõem a ti e ao teu povo. Livra-nos da tentação do ganho desonesto, do suborno, da corrupção que assola o mundo. Que as nossas mãos estejam limpas e o nosso coração puro. A oração se aproxima de uma resolução, de uma declaração de fé inabalável. Mas, na minha integridade andarei. Livra-me, e tem misericórdia de mim. Aqui está a decisão, Senhor. Apesar das nossas fraquezas, apesar das tentações ao nosso redor, nós tomamos a decisão, nesta manhã, de andar na nossa integridade. Não uma integridade baseada em nosso próprio poder, mas na força que vem de ti. É uma caminhada diária, um passo de cada vez, dependendo inteiramente da tua graça. E por sabermos que não conseguimos sozinhos, clamamos: redime-me, e tem misericórdia de mim. Precisamos do teu resgate a cada momento. Precisamos da tua misericórdia que se renova a cada manhã. Sem ela, nós cairíamos. Sem a tua mão para nos sustentar, nós tropeçaríamos. É a tua graça que nos basta, é o teu poder que se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E por causa dessa confiança, por causa dessa dependência total em ti, podemos declarar com fé: o meu pé está firme em lugar plano. Na grande congregação bendirei o Senhor. Sim, Pai. Através de Cristo, tu nos tiraste de um poço de lama e de lodo, e firmaste os nossos pés sobre uma rocha. Essa rocha é Cristo, o nosso fundamento seguro. Mesmo que a terra trema, mesmo que os montes se abalem, os nossos pés estão firmes. Estamos em um lugar plano, um caminho seguro, que tu preparaste para nós. E por causa dessa segurança, por causa dessa salvação maravilhosa, o nosso coração transborda de louvor. Queremos bendizer o teu nome. Queremos nos juntar à grande congregação dos redimidos anjos e arcanjos, e todos os santos que já partiram, para cantar um hino eterno de adoração a ti. Bendito seja o Senhor. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. A ti que estás assentado no trono, e ao Cordeiro, seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém, meu irmão, minha irmã, sinta a força dessas palavras. Deixe que esta declaração de fé, baseada na verdade eterna de Deus, preencha cada fibra do seu ser. A sua vida, os seus pés, estão firmados na rocha, que é Cristo. Nenhuma tempestade pode te arrancar deste lugar seguro. Se esta oracle, esta busca por integridade e confiança em Deus, tocou o seu coração e fortaleceu o seu espírito. Eu gostaria de te convidar, com muito carinho, a fazer parte da nossa comunidade de fé. Inscreva-se aqui no nosso canal, para que possamos continuar caminhando juntos, buscando a face do Senhor a cada manhã. Deixe o seu curtir, o seu gostei, para que esta mensagem de esperança possa alcançar outras pessoas, que, como nós, precisam ser lembradas de que seus pés estão firmes em Deus. E pense em alguém, agora mesmo, alguém que está passando por um vale de incertezas, alguém cujo coração está vacilante. Compartilhe esta oração com essa pessoa. Seja um instrumento de Deus para levar paz e segurança a um coração aflito. Você pode ser a resposta à oração de alguém hoje. E agora, tendo firmado os nossos pés, tendo lavado as nossas mãos na inocência do Cordeiro, e declarado o nosso amor pela casa do Senhor, somos convidados a dar um passo ainda mais profundo. Não basta apenas declarar a nossa posição. Somos chamados a entregar completamente o controle. A primeira parte da nossa oração foi um alinhamento da nossa vontade com a vontade de Deus, uma busca por pureza e um refúgio em sua presença.
Agora, na continuação da nossa conversa com o Pai, vamos mergulhar na entrega total do nosso coração, explorando o que significa verdadeiramente render cada área da nossa vida ao seu senhorio, confiando não apenas em sua proteção, mas em seu propósito perfeito para nós. Prepare o seu espírito para soltar as rédeas e permitir que o Rei da Glória assuma plenamente o trono do seu coração. Meu amado irmão, minha amada irmã, permaneça aqui, neste lugar de santa quietude. Não se apresse em sair. O momento mais sagrado da nossa jornada, juntos, começa agora. Tendo atravessado o vale do quebrantamento, tendo esvaziado o coração de todo o peso do pecado, da vergonha, do medo e da dor, nós nos encontramos em um estado de profunda vulnerabilidade. Mas é uma vulnerabilidade santa. O seu coração, agora, é como a terra arada e limpa, pronta para receber a semente celestial. É como um vaso vazio e purificado, ansioso pelo toque do oleiro. E o nosso Deus não nos deixa vazios. Ele não nos quebra para nos abandonar nos cacos. Ele nos esvazia para nos encher de si mesmo. Portanto, silencie a sua alma. Aquiete os seus pensamentos. Se a segunda parte da nossa oração foi um clamor que subiu, esta terceira parte é a resposta que desce. Não espere um trovão ou um terremoto. Muitas vezes, o Deus do universo se move na brisa suave, no sussurro delicado que acalma a alma. Sinta, neste exato instante, a atmosfera ao seu redor mudar. A densidade da sua presença gloriosa começa a preencher o espaço. É a presença do Espírito Santo, o Consolador, que foi prometido por Jesus. Ele não vem para acusar, pois toda acusação foi silenciada na cruz. Ele não vem para apontar as suas falhas, pois elas foram lavadas no sangue do Cordeiro. Ele vem como um consolador. Ele vem como um médico. Ele vem como um restaurador. Ele vem para fazer novas todas as coisas. E ele começa essa obra em você. Agora, comece a sentir o toque suave e curador de Deus sobre as feridas que você expôs. Onde você confessou a dor da rejeição, sinta agora os braços eternos do Pai, te envolvendo em um abraço de aceitação incondicional. Ouça-o sussurrar ao seu espírito: eu jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Eu te formei, eu te conheço pelo nome. Tu és meu. Deixe que essa verdade desça da sua mente para o seu coração e comece a reescrever as mentiras que a rejeição gravou em sua alma. Você é aceito no amado. Você é um filho, uma filha do Rei, onde você entregou a dor da traição. Sinta o bálsamo de Gileade sendo aplicado sobre essa ferida profunda. Jesus, que foi traído por um dos seus, entende a sua dor perfeitamente. E ele agora se revela a você como o amigo fiel, aquele que nunca falha, cuja lealdade é eterna. LSDAR. Restaurando a sua capacidade de confiar, não necessariamente nas pessoas, pois elas são falhas, mas nele, a rocha inabalável. Ele está te ensinando a ancorar a sua segurança, não na fidelidade humana, mas na sua fidelidade divina. Onde você confessou as feridas de palavras duras, de abusos, de perdas, sinta a presença do Espírito Santo. O Paráclito, aquele que se coloca ao seu lado, chorando com você, mas também limpando as suas lágrimas, com uma ternura infinita. Ele está substituindo as vozes do passado pela sua voz de amor e verdade. Ele está te lembrando que ele sara os de coração quebrantado e lhes ata as feridas. Como canta o Salmo 147, este é o momento da sua cura. Receba, pela fé, o toque restaurador do céu. Não tente entender apenas receber. Deixe que o amor de Deus, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, inunde cada memória dolorosa, cada cicatriz, trazendo vida onde havia morte, trazendo paz onde havia tormento. Agora, vamos nos concentrar nos medos que você entregou. Onde havia o gigante da ansiedade sobre o futuro, sinta uma nova paz começar a se assentar em sua alma. Não é uma paz comum, não é a ausência de problemas. É a paz que o próprio Jesus nos deu. A sua paz. É a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e que, como promete Filipenses 4:7, está agora mesmo, guardando o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Imagine essa paz como uma guarnição de anjos celestiais ao redor do seu coração e da sua mente, impedindo que os pensamentos ansiosos e as preocupações entrem. Respire essa paz. Deixe que ela desacelere a sua respiração. Relaxe os seus ombros e ancore a sua alma. O seu futuro está nas mãos daquele que te ama com amor eterno. Ele cuidou de você até hoje, e ele continuará cuidando. Onde estava o medo da doença, receba uma infusão de fé e saúde divina. Tu és o templo do Espírito Santo,
E o mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos habita em você. Esse poder é capaz de vivificar o seu corpo mortal. Nós declaramos em nome de Jesus a verdade de que, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Receba a cura, a força, a vitalidade, e mesmo que a cura física completa ainda não tenha se manifestado, receba a cura da alma, a força para caminhar pela jornada, a certeza de que a sua graça te basta e que o seu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E onde estava o medo da morte, da solidão, do abandono, sinta a realidade da vida eterna pulsando em seu espírito. Você foi unido a Cristo em sua morte e ressurreição. A morte já foi vencida, e a solidão foi banida pela promessa da sua presença contínua. Ele est contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Nada, absolutamente nada, pode te separar do seu amor. Descanse nessa verdade. Deixe que ela se torne o fundamento inabalável da sua existência, tendo sido curado em suas dores e acalmado em seus medos. O passo seguinte da obra de Deus é te vestir com uma nova identidade, onde você confessou a vergonha do seu pecado, onde você se sentiu sujo e indigno. Veja pela fé o que está acontecendo no reino espiritual. Deus está removendo de você as vestes sujas da culpa e da condenação, e Ele está te vestindo com vestes novas. Vestes de justiça. Não a sua própria justiça, que é como trapo de imundícia, mas a justiça perfeita de Cristo, que foi creditada a você pela fé. Como diz 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você não é mais o seu pecado, você não é mais o seu fracasso, você não é mais o seu passado. Você é uma nova criação em Cristo Jesus. Olhe para si mesmo com os olhos da fé. Veja-se como Deus te vê: perdoado, purificado, justificado, santo e amado. Essa é a sua verdadeira identidade. Ande nela, respire-a, viva a partir dela. Quando o acusador vier te lembrar do seu passado, lembre-o do futuro dele, e declare a sua posição em Cristo. O preço já foi pago, a dívida foi cancelada, o recibo foi pregado na cruz, você está livre. E com essa nova identidade, vem a restauração da alegria. Davi orou: restitui-me a alegria da tua salvação. E essa oração está sendo respondida em sua vida agora. Sinta uma alegria profunda, que não depende das circunstâncias, começar a borbulhar em seu espírito. É a alegria do Senhor, que é a sua força. É a alegria de saber que você está em paz com Deus. É a alegria de pertencer a Ele. Permita-se sorrir na presença de Deus. Permita que um novo cântico comece a brotar em seu coração. Um cântico de gratidão, de louvor, de adoração. Aquele que te tirou de um poço de destruição, de um lamaçal de lodo, e firmou os teus pés sobre a rocha. E agora, meu irmão, minha irmã, o vaso que foi esvaziado, limpo e restaurado, está pronto para ser cheio. Deus não nos cura apenas para nos deixar confortáveis. Ele nos cura para um propósito. Ele nos enche para que possamos transbordar. Abra o seu coração agora para receber uma nova unção, um novo enchimento do Espírito Santo. Jesus disse que do interior de quem crê nele, fluiriam rios de água viva. Sinta esses rios começando a fluir em você agora, o réu do amor, para que você possa amar a Deus acima de todas as coisas, e ao seu próximo como a si mesmo. O rio da alegria, que será a sua força para a jornada. O rio da paz, que guardará o seu coração. O rio da paciência, para suportar as provações e as pessoas difíceis. O rio da bondade e da benignidade, para que as suas ações reflitam o caráter de Cristo. O rio da fidelidade, da mansidão e do domínio próprio. Receive o fruto do Espírito. Peça a Deus para te encher até transbordar. Não se contente com pouco. Peça um oceano da sua presença, pois este enchimento não é apenas para o seu benefício, é para que você seja uma testemunha eficaz neste mundo. Você foi curado para se tornar um curador. Você foi consolado para se tornar um consolador. As suas cicatrizes, agora redimidas, se tornam um testemunho poderoso da graça e do poder de Deus. Elas contam uma história de redenção que pode dar esperança a outras pessoas que ainda estão em seus vales de dor, e assim, ao nos aproximarmos do final deste tempo de oração, nós nos levantamos deste lugar de comunhão não como saímos dele, mas transformados. Nós entramos cansados e saímos revigorados. Entramos quebrados e saímos restaurados. Entramos com medo e saímos com fé. Entramos vazios e saímos cheios. E agora, Deus te comissiona para o seu dia. Ele te envia de volta para a sua família, para o seu trabalho, para a sua vizinhança, não sozinho, mas com a plenitude da sua presença habitando em você. Você é um portador da glória de Deus,
Seja a luz no seu ambiente de trabalho, seja o sal que tempera as conversas em sua casa, seja o aroma de Cristo, por onde você passar. Quando a tentação vier, lembre-se de quem você é e a quem você pertence. Quando o desânimo bater a porta, lembre-se deste momento de renovação. Lembre-se da alegria da sua salvação. E ande com a confiança de que os seus pés estão firmes, em lugar plano. Como declaramos no início, com base no Salmo 26, você não está mais em terreno escorregadio. Você está firmado na rocha dos séculos. E a partir desta rocha, você pode caminhar em integridade e proclamar as maravilhas do Senhor e bendizá-lo na grande congregação. Leve esta paz com você. Guarde este momento em seu coração e retorne a ele em pensamento ao longo do dia. Se esta jornada de oração, em 3 partes, foi uma bênção para a sua vida, saiba que este é um santuário ao qual você pode sempre retornar. Inscreva-se, se ainda não o fez, para que possamos continuar a buscar a face de Deus juntos a cada manhã. E que a sua vida, hoje, seja a sua maior oração. E agora, receba esta bênção final. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo sejam contigo, hoje, e para todo o sempre. Vá em paz, e sirva ao Senhor com alegria. Amém, e amém, meu amado irmão, minha amada irmã. Chegamos ao crepúsculo de mais um dia. O sol já se pôs no horizonte, e as sombras da noite começam a envolver o mundo. Com elas muitas vezes chegam o cansaço do corpo, o peso das batalhas travadas e as inquietações da alma sobre o que o amanhã trará. Nesta manhã, nós nos levantamos como soldados vestidos com a armadura de Deus, com os pés firmados na rocha, comissionados para sermos sal e luz, e nós caminhamos pelo dia. Talvez você tenha tido vitórias gloriosas, momentos em que sentiu a mão de Deus de forma palpável. Talvez você tenha enfrentado lutas ferozes, sentindo o calor da provação e a sua própria fraqueza. Talvez o dia tenha sido simplesmente comum, uma sucessão de tarefas e responsabilidades. Saia como for, você sobreviveu. Boca está aqui, e o mesmo Deus que te encontrou com a sua misericórdia na alva, agora te acolhe com a sua graça no anoitecer. Este é o momento de depor as armas, de baixar a guarda, não de forma descuidada, mas de forma confiante, pois entramos no único lugar verdadeiramente seguro, o santuário da presença do Pai. Deixe o barulho do dia lá fora. Deixe as preocupações com o trabalho, as conversas que ficaram por terminar, as expectativas não cumpridas. Respire fundo e sinta o ritmo do seu coração desacelerar. Imagine que assim como o céu se veste de estrelas, a paz de Deus começa a brilhar sobre você, um ponto de luz de cada vez, até que toda a escuridão da ansiedade e do cansaço seja dissipada. Você está em casa, você está seguro, você está nos braços do Pai. Pai de amor, Deus da noite e do dia, da luz e da escuridão, nós nos achegamos a Ti, ao final desta jornada diária. Não como estranhos, mas como filhos que voltam para casa. Queremos começar, Senhor, com um coração transbordante de gratidão, pois mesmo nos dias mais difíceis, a Tua fidelidade nunca falha. O salmista declarou, no Salmo 26, o cio de Seirudu, proclamar todas as Tuas maravilhas. E nós queremos fazer isso agora, refletindo sobre o dia que passou. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos, um presente que recebemos a cada segundo sem nem mesmo nos darmos conta. Obrigado pelo alimento que nos sustentou, pela Tua provisão que, grande ou pequena, nunca nos faltou. Obrigado, Pai, pela Tua proteção, pelos perigos que vimos e dos quais Tu nos livraste, e pelos incontáveis perigos que nem sequer vimos, dos quais os Teus anjos nos guardaram. Obrigado pelos momentos de alegria, pelos sorrisos que trocamos, pelas pequenas vitórias que alcançamos. Obrigado até mesmo pelas dificuldades, Senhor, pelos desafios que nos fizeram dobrar os joelhos, pelas fraquezas que nos lembraram da nossa total dependência de Ti, pelas provações que sabemos estão produzindo em nós um peso eterno de glória. Ajuda-nos a ver a Tua mão em cada detalhe do nosso dia. Perdoa-nos pela nossa cegueira, pela nossa murmuração, pelas vezes em que passamos pelas Tuas bênçãos sem reconhecê-las. Abre os nossos olhos espirituais, para que vejamos que toda a nossa vida está imersa no oceano da Tua graça e do Teu cuidado constante. Receba a nossa gratidão, não apenas como palavras, mas como sacrifício de louvor dos nossos lábios, e neste lugar de honestidade. Pai, nós também queremos fazer um balanço do nosso caminhar. Nesta manhã, declaramos com o salmista, meu pé está firme em lugar plano. Agora ao final do dia nós nos perguntamos com o coração contrito, Senhor, onde os nossos pés vacilaram hoje?
examinamos o nosso dia à luz da Tua palavra. Perdoa-nos pelas vezes em que não andamos em integridade, pelas pequenas mentiras que contamos para nos safar de problemas, pelas verdades que omitimos, pela hipocrisia de mostrar um rosto na igreja e outro no mundo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos pelas vezes em que nos associamos com o mal, em que rimos de piadas que entristeceram o Teu espírito, em que participamos de conversas cheias de maledicência e fofoca, em que nos assentamos na roda dos escarnecedores, mesmo que virtualmente, através do que consumimos na internet. Lava as nossas mãos na inocência do Teu Filho Jesus, pois as nossas próprias mãos se sujaram hoje. Perdoa-nos pela falta de amor, pelas vezes em que fomos impacientes com nossos familiares, ríspidos com nossos colegas indiferentes Diamos, perdoa-nos por termos julgado, por termos guardado ressentimento, por não termos liberado o perdão, assim como Tu nos perdoas. A Tua palavra diz para não deixarmos o sol se pôr sobre a nossa ira, e nós, agora, liberamos toda a amargura, toda a frustração e toda a raiva que acumulamos durante o dia, nós as entregamos a Ti. Limpa o nosso coração, Pai. Não queremos dormir com esse veneno em nossa alma. Reconhecemos as nossas falhas, não para nos sentirmos condenados, mas para experimentarmos mais uma vez a profundidade da Tua graça aqui. Tudo Cobra. Obrigado, Jesus, porque o Teu sangue continua a nos purificar de todo pecado, a cada momento, a cada dia. Agora, Pai amado, nós Te entregamos as cargas que ainda pesam em nossos ombros, as preocupações que não se dissiparam com o pôr do sol, a ansiedade sobre o dia de amanhã, as tarefas que não foram concluídas, as conversas difíceis que teremos que enfrentar, os problemas financeiros que tiram o nosso sono, as preocupações com a saúde, com o futuro dos nossos filhos, com a situação do mundo. Senhor, Tu nos convidas em Tua palavra a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Tu tens cuidado de nós. E é isso que fazemos agora, a todo fé. Nós pegamos cada uma dessas preocupações e, simbolicamente, as colocamos em Tuas mãos poderosas e soberanas. Nós escolhemos confiar que Tu já estás no nosso amanhã, preparando o caminho. Escolhemos acreditar que a Tua graça será suficiente para os desafios que virão. Recusamo-nos a levar essas cargas para o nosso travesseiro. Entregamos a Ti o nosso cansaço mental, o esgotamento emocional, o estresse acumulado. Pedimos que o Teu Espírito Santo faça uma limpeza em nossa mente, levando cativo todo pensamento que não vem de Ti e renovando as nossas forças enquanto dormimos. Como diz o Salmo 127, aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Ser esses amados que confiam tão plenamente em Ti, que conseguem descansar, mesmo em meio às tempestades da vida. Nós descansamos não porque os problemas desapareceram, mas porque sabemos que o nosso Deus é maior do que todos eles. E é nesta confiança que buscamos refúgio em Ti, para esta noite. O salmista declarou: Senhor, eu amo a casa onde habitas, o lugar onde a Tua glória permanece. E nesta noite, nós fazemos da Tua presença a nossa habitação. Queremos dormir no Teu quarto, sob o Teu teto, guardados pela Tua sentinela. O Salmo 91 se torna a nossa oração e a nossa declaração de fé. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Sim, Senhor, nós confiamos em Ti, pedimos que Tu nos cubras com as Tuas penas, e que debaixo das Tuas asas estejamos seguros. Que a Tua verdade seja o nosso escudo e o nosso broquel. Nós não temeremos o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado, e 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós declaramos a proteção divina sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa mente, que os Teus anjos acampem ao nosso redor, guardando-nos em todos os nossos caminhos. Pedimos em nome de Jesus, que Tu repreendas toda a obra do inimigo, todo pesadelo, toda perturbação espiritual, todo espírito de medo que tenta nos assaltar, na vulnerabilidade da noite. Sela nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito com o Teu sangue precioso. Que o nosso sono seja doce, tranquilo e reparador, protegido e guardado por Ti. E enquanto o nosso corpo descansa, pedimos que o nosso espírito permaneça conectado a Ti, que mesmo em nosso sono, Tu possas ministrar ao nosso coração, falar conosco através de sonhos e visões, alinhar a nossa alma com os Teus propósitos. Que o nosso descanso físico seja também um tempo de recarga espiritual. Queremos acordar amanhã, se for da Tua vontade, não apenas com as forças físicas renovadas,
mas com uma fé mais forte, uma esperança mais viva e um amor mais profundo. Por ti, queremos acordar com uma nova canção nos lábios, prontos para mais um dia de serviço no teu reino, prontos para mais uma vez firmar os nossos pés no lugar plano da tua vontade e proclamar as tuas maravilhas. E assim, Pai, nos entregamos a ti, corpo, alma e espírito. Passado, presente e futuro, somos teus. Pela manhã, pertencemos a ti. Ao meio-dia, pertencemos a ti. E nesta noite, pertencemos a ti, que o último pensamento consciente da nossa mente seja o teu nome, Jesus, e que a primeira consciência ao despertar seja da tua doce presença. Receba agora esta bênção para a sua noite, que o Deus da paz te santifique em tudo, e que o seu espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele dê ordem aos seus anjos a seu respeito, para que o guardem, que o seu sono seja tranquilo e o seu descanso profundo. Durma na paz que excede todo o entendimento. A paz de saber que você é eternamente amado, completamente perdoado e perfeitamente seguro nos braços do Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, chegamos a um momento crucial em nossa jornada de oração. Tendo nos alinhado com o Pai pela manhã, nos rendido em quebrantamento, sido restaurados pela sua graça e encontrado refúgio seguro em sua presença. Durante a noite nós não permanecemos mais em uma postura passiva. O descanso em Deus não produz inércia, mas gera uma autoridade santa. A paz que recebemos não é uma trégua com o inimigo, é o poder sereno do Rei que já venceu a guerra. Portanto, agora, nós nos levantamos, não em nossa própria força, pois ela é falha, não em nossa própria justiça, pois ela é trapo. Nós nos levantamos firmados na rocha que é Cristo Jesus, com os nossos pés em lugar plano, como declaramos no Salmo 26, e deste lugar de segurança, deste santuário, da presença de Deus, nós mudamos o tom da nossa oração. Não mais pedimos, mas não mais suplicamos, mas declaramos. Assumimos a autoridade que nos foi outorgada em Cristo, aquele que nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, prometendo que o nada vos fará dano algum. Esta não é uma oração de súplica, é uma ordem de despejo para tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento e o propósito de Deus em sua vida. Junte a sua fé à minha, pois o que ligarmos na terra será ligado nos céus. Prepare-se, pois o leão da tribo de Judá ruge através do seu povo, e o som da nossa voz, unida em fé, se torna uma arma de guerra espiritual, que faz o inferno tremer, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, pelo poder que há no seu sangue, e pela autoridade que nos foi delegada como filhos e filhas do Deus Altíssimo, nós nos levantamos agora como um exército. Nós não lutamos contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. E a primeira fortaleza que miramos é a do medo, espírito de medo, de pânico, de ansiedade, de preocupação, de pavor noturno. Nós falamos diretamente com você. Você é um espírito mentiroso e ilegal na vida deste meu irmão, desta minha irmã. Pois a palavra de Deus declara em 2 Timóteo 1:7, que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, espírito de medo, nós te repreendemos e te amarramos em nome de Jesus. Solte a mente desta pessoa agora, solte o seu coração, solte o seu estômago, solte o seu sono. Nós ordenamos que você saia e retorne ao abismo de onde veio. E em seu lugar, nós liberamos agora a paz de Deus que excede todo o entendimento. Nós liberamos um espírito de ousadia, de coragem e de confiança inabalável no cuidado do Pai. Declaramos que a mente deste filho, desta filha de Deus, é a mente de Cristo, uma mente sã e equilibrada. O medo não tem mais lugar aqui. Nos voltamos agora contra as correntes do passado e os traumas que acorrentam a alma. Todo espírito de rejeição, de amargura, de vergonha, de autopiedade, de autocondenação, que te mantém preso a uma ferida do passado, a uma palavra de maldição que foi lançada, a um abuso que foi sofrido. Nós declaramos que o seu poder foi quebrado na cruz do Calvário. Jesus veio, como está escrito em Isaías 61, para curar os quebrantados de coração e proclamar liberdade aos cativos. Por isso, em nome de Jesus, nós quebramos agora cada corrente que te liga ao passado. Toda fortaleza de memória dolorosa nós a derrubamos com as armas do nosso Deus, que são poderosas para destruir fortalezas. Nós declaramos que
Você não é o seu trauma. Você não é a sua dor. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Nós liberamos sobre você o óleo da alegria, em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito. Angus, seja livre agora para viver o presente e abraçar o futuro que Deus tem para você. A sua identidade está em Cristo e não na sua história de dor. Em nome de Jesus, nós nos levantamos contra todo jugo de enfermidade e doença. Espírito de enfermidade que tem atacado este corpo, que tem trazido dor crônica, diagnósticos assustadores, fraqueza e desânimo. Escute a palavra do Senhor. Está escrito em Isaías 53:5. Ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. A sua base legal para operar neste corpo foi removida há mais de 2000 anos. Por isso, nós te ordenamos agora, em nome do médico dos médicos Jesus Cristo, saia deste corpo. Solte os ossos, solte os músculos, solte o sangue, solte os órgãos, solte cada célula. Nós declaramos que este corpo é o templo do Espírito Santo, comprado por bom preço, e não um hospital para suas doenças. Nós liberamos o poder regenerador e vivificador do Espírito de Deus sobre cada parte deste corpo. Divina, desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Câncer, seque-se e morra pela raiz. Dores, cessem agora. Problemas autoimunes sejam revertidos pelo poder de Deus. Declaramos a saúde que Cristo comprou na cruz sobre a sua vida agora. Mesmo, receba pela fé a sua cura. Nós declaramos guerra contra toda escravidão e vício. Todo espírito de lascívia, de pornografia, de impureza, de adultério que tenha acorrentado a sua mente e contaminado a sua alma. Toda dependência química, de álcool, de drogas, todo vício em jogos, em fofoca, em mentira, em comida, em dívidas. Escutem a voz do libertador. Está escrito em João 8:36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós tomamos esta palavra como uma espada e quebramos o seu jugo agora. Em nome de Jesus, nós declaramos a sua libertação. Essa corrente que te prendeu por anos, nós a vemos sendo pulverizada pelo poder de Deus. Nós te declaramos livre para servir a Deus em santidade e pureza. Nós liberamos sobre você um espírito de domínio próprio, de temperança e de nojo. Por aquilo que antes te aprisionava, o seu corpo e a sua mente pertencem a Cristo. Você não é mais escravo do pecado, mas servo da justiça. Levante-se e ande nesta liberdade que foi paga com alto preço. Agora nós entramos em cada lar que ouve esta oração e nos levantamos contra o espírito de divisão que tem destruído famílias. Espírito de contenda, de ira, de divórcio, de rebelião de filhos do falta do Hana, nós te repreendemos. A sua missão de destruição neste lar acaba hoje. A palavra de Deus diz que uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir, e nós declaramos que a sua casa não será. Em nome de Jesus, nós quebramos toda palavra de maldição lançada contra o seu casamento, contra os seus filhos. Nós amarramos o espírito de ciúmes, de desconfiança, de comunicação violenta, e liberamos sobre a sua casa o vínculo da paz. Liberamos o amor de 1 Coríntios 13, o amor que é paciente, que é bondoso, que não se irrita, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós declaramos que o seu lar é um santuário do Altíssimo, um pedaço do céu na terra, que marido e mulher sejam unidos em um só propósito em Cristo, que os filhos sejam como plantas de oliveira ao redor da mesa, criados na disciplina e na admoestação do Senhor. Declaramos a restauração de lares, a reconciliação de relacionamentos, a cura de feridas familiares. Agora, em nome de Jesus, nós nos posicionamos contra o espírito de miséria e de falta, o espírito devorador que tem roubado as suas finanças, que tem trazido desemprego, dívidas e um sentimento de que nunca é suficiente. Em nome de Jesus, nós te repreendemos, devorador. A palavra do Senhor declara em Filipenses 4:19: Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Nós decretamos que as janelas do céu se abrem sobre a sua vida, não como uma fórmula mágica, mas como consequência de um coração fiel e de uma vida que honra a Deus. Declaramos portas de emprego se abrindo, promoções sendo liberadas, dívidas sendo canceladas de forma sobrenatural. Liberamos sobre você sabedoria para administrar, generosidade para semear e fé para receber a provisão abundante de Deus, não para acumular, mas para ser um canal de bênçãos para o seu reino. A pobreza não é a sua herança. A sua herança é a abundância do Rei.
Enquanto declaramos estas verdades, sei que há nomes e famílias em seu coração. Situações específicas que precisam deste rompimento. A guerra espiritual é também comunitária. Um exército que luta unido. Por isso, eu te convido com ousadia. Escreva o seu nome ou o nome da sua família nos comentários. Não como um simples pedido, mas como uma declaração de que você se inclui neste exército vitorioso. Cada nome escrito será um alvo para as nossas próximas orações de cobertura e uma afirmação da sua fé de que estas palavras de libertação se aplicam diretamente a você. Aliste-se neste batalhão de intercessão agora mesmo. E agora, com o território limpo pela palavra, com as correntes quebradas e o inimigo em fuga, nós erguemos um muro de fogo protetor. Vestimos toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, para guardar a nossa mente, a couraça da justiça, para proteger o nosso coração, o cinto da verdade para nos firmar, os calçados do evangelho da paz, o escudo da fé, para apagar todos os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E acima de tudo, selamos a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu trabalho e o seu futuro com o sangue de Jesus Cristo. O inimigo não pode ultrapassar a linha do sangue. Você está guardado, protegido e selado. Sinta a atmosfera mudar. Onde havia peso, agora leveza. Onde havia barulho de batalha, agora começa a se ouvir um som de vitória. O ar está mais limpo, a luz está mais brilhante. Este é o resultado da autoridade do reino sendo estabelecida. E tendo limpado o terreno, tendo expulsado os invasores e firmado as nossas fronteiras no poder de Deus, nós agora preparamos o nosso espírito, não mais para a batalha, mas para receber a palavra profética do Rei vitorioso. Prepare-se para ouvir o que o Senhor declara sobre o seu futuro. A próxima e última parte da nossa jornada de oração será uma declaração profética de vitória, um decreto do céu sobre os seus próximos dias. Aquiete sua alma e prepare-se para receber o que já foi conquistado para você, meu amado. Irmão, minha amada irmã, chegamos ao ápice da nossa jornada, ao cume do monte da oração. Silencie agora o seu espírito, não para a batalha, mas para a coroação. A guerra foi travada, a autoridade foi exercida. O sangue de Jesus prevaleceu. A poeira da contenda assenta, e o que se ouve agora no reino do Espírito não é mais o choque de espadas, mas o som de harpas celestiais. O que se sente no ar não é mais a tensão da guerra, mas o aroma suave da vitória. O cheiro da chuva de bênçãos, que começa a cair sobre a terra seca da sua vida. O Rei Jesus se levanta do seu trono, não para julgar, mas para entregar em suas mãos o despojo da batalha que ele mesmo travou por você. Este não é mais um momento de pedir, mas de receber. Não é mais um tempo de lutar, mas de reinar em vida. Abra os seus ouvidos espirituais, pois o que se segue não é uma súplica, mas um decreto do céu. É a leitura da sua carta de alforria. É a proclamação da sua herança. É a declaração profética do início de um novo tempo em sua história. Em nome daquele que é, que era e que há de vir, eu declaro profeticamente sobre a sua vida. Eu declaro que o tempo do seu cativeiro, o choro pode ter durado a noite inteira, as longas estações de dor podem ter parecido intermináveis, mas a palavra do Senhor se cumpre agora em sua vida, como está escrito no Salmo 30, 5. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A sua manhã chegou. Eu vejo profeticamente o sol da justiça de Deus nascendo sobre você, trazendo cura em suas asas. Declaro que, como diz o Salmo 126, o Senhor está virando a sua sorte, e você se sente como quem sonha. A sua boca, que por tanto tempo provou o gosto amargo das lágrimas, agora se encherá de riso, e a sua língua, de cânticos de júbilo. As nações ao seu redor olharão para você e dirão: grandes coisas fez o Senhor por estes. Sim, grandes coisas o Senhor fez, e por isso, estamos alegres. O tempo de luto, de vergonha e de opressão terminou. Levante a sua cabeça, pois a sua redenção chegou. Receba a alegria do Senhor, que é a sua força inabalável. Eu declaro profeticamente que as cadeias que foram quebradas na dimensão espiritual agora se manifestam em sua realidade física e emocional. A liberdade que foi decretada é agora a sua experiência diária. Como está escrito em João 8,36, o Filho te libertou, e por isso você é verdadeiramente livre. Eu vejo as portas da prisão do vício se abrindo, e você não sai olhando para trás com medo, mas caminha com a dignidade de um filho do rei. Aquele hábito que te humilhava, aquela dependência que roubava a sua paz e a sua santidade,
perdeu o poder sobre você. Você sentirá nojo daquilo que antes te atraía. Declaro que os traumas do passado, as vozes de acusação, as memórias dolorosas que te assombravam à noite, são silenciadas para sempre pelo poder do sangue de Jesus. A fortaleza da amargura, da rejeição e da autocondenica ruiu por terra. Você não é mais um prisioneiro do seu passado. Você é um monumento da graça de Deus. Você é a prova viva de que o nosso Deus é especialista em transformar ruínas em palácios para a sua glória. Eu declaro profeticamente sobre você a restituição e a bênção da abundância. Como prometeu o Senhor em Joel 2:25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta e pelo pulgão. Todo o tempo, toda a alegria, toda a finança, toda a oportunidade que o inimigo roubou de você, eu declaro, com base na autoridade da palavra, que o Senhor está trazendo de volta, em porções dobradas, as janelas dos céus, que foram abertas, pela sua fé e obediência, começam a derramar sobre você uma bênção, tal, que dela lhe advirá a maior abastança. Eu vejo portas de emprego se abrindo, negócios que estavam parados começando a prosperar, dívidas sendo milagrosamente cancel. A provisão de Deus te encontrará, de formas inesperadas. Onde havia falta, haverá mais que o suficiente. Onde havia miséria, haverá um testemunho de prosperidade para que você seja um canal de bênçãos nas mãos do Senhor. Prepare os celeiros, pois a chuva da provisão de Deus está caindo sobre a sua vida. Eu declaro profeticamente a manifestação completa da cura divina sobre o seu corpo e a sua alma. A palavra foi enviada, a oração da fé foi feita, e agora, a virtude de Cristo flui através de você. Como o Senhor prometeu em Jeremias 3:17, restaurar-te-ei a saúde, e curar-te as tuas chagas. O diagnóstico dos homens não é o decreto final de Deus. A dor que te afligia está dando lugar à força. A fraqueza está sendo substituída pela vitalidade do Espírito. A sua mente, que estava confusa e atormentada, recebe agora a clareza e a paz de Cristo. A sua alma está sendo restaurada. O seu corpo está sendo alinhado com a saúde perfeita que Jesus conquistou na cruz. Levante-se e ande novidade de vida. Use o seu corpo como um instrumento de justiça e louvor, testemunhando ao mundo que o nosso Deus ainda é Jeová Rafá, o Senhor que cura. Eu declaro profeticamente a paz e a restauração sobre a sua casa e a sua família. Onde o inimigo semeou contenda, Deus está plantando um jardim de paz. Onde havia um abismo de silêncio e distância, Deus está construindo uma ponte de comunicação e perdão. A sua casa não será um campo de batalha, mas um santuário de adoração. A sua família não será um peso, mas a sua coroa de glória. Eu libero sobre o seu lar a bênção do cordão de 3 dobras, onde você, seu cônjuge e o Espírito Santo são inquebráveis. Declaro que seus filhos são herança do Senhor, ensinados por Ele, e grande será a paz deles. Como Josué declarou, você e a sua casa servirão ao Senhor. As fortalezas de divisão caíram, e o amor que une, que perdoa e que restaura se torna o alicerce do seu lar, para a glória de Deus Pai. Meu irmão, minha irmã, receba estas palavras. Elas não são minhas, são um eco do coração do Pai para você. Esta é sua nova realidade, este é o seu novo dia. Não duvide, não olhe para trás, não se lembre das coisas passadas, nem considere as antigas. Eis que Deus está fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Agora, eu te envio. Vá, e viva como o vitorioso que você é. Vá, e seja a resposta à oração de alguém. Vá, e mostre a um mundo ferido o que o amor de Deus pode fazer. A sua vida é a sua mensagem. As suas cicatrizes redimidas são o seu testemunho. Deixe a sua luz brilhar tão intensamente que as pessoas verão as suas boas obras e glorificarão ao Pai que está nos céus. Caminhe em integridade, com os pés firmes, pois o Senhor já te deu a vitória. Habite na presença dele, pois este é o seu eterno lugar seguro, e se invoca crack. Se o seu espírito testifica com estas palavras, se você recebeu esta oração como uma resposta direta de Deus para a sua vida, não se cale. Quero te convidar a fazer 3 coisas como um ato de fé profético. Primeiro, inscreva-se neste canal, para que possamos continuar juntos nesta jornada, fortalecendo uns aos outros. Segundo, compartilhe esta oração com o máximo de pessoas que puder, seja um mensageiro de esperança, leve esta vitória a outros corações. E terceiro, e mais importante, vá agora aos comentários e escreva com toda a sua fé. Amém. E eu recebo a minha vitória, em nome de Jesus. Que o mundo digital veja um exército que crê, que recebe, e que não se envergonha do Evangelho. Cada amém será um tijolo a mais
na construção do seu testemunho. Porque o que Deus promete, Ele tem poder para cumprir. Sinta a atmosfera mudar. Onde havia peso, agora leveza. Onde havia barulho de batalha, agora começa a se ouvir um som de vitória. O ar está mais limpo, a luz está mais brilhante. Este é o resultado da autoridade do reino sendo estabelecida. E tendo limpado o terreno, tendo expulsado os invasores e firmado as nossas fronteiras no poder de Deus, nós agora preparamos o nosso espírito, não mais para a batalha, mas para receber a palavra profética do Rei vitorioso. Prepare-se para ouvir o que o Senhor declara sobre o seu futuro. A próxima e última parte da nossa jornada de oração será uma declaração profética de vitória, um decreto do céu sobre os seus próximos dias. Aquiete sua alma e prepare-se para receber o que já foi conquistado para você, meu amado. Irmão, minha amada irmã, chegamos ao ápice da nossa jornada, ao cume do monte da oração. Silencie agora o seu espírito, não para a batalha, mas para a coroação. A guerra foi travada, a autoridade foi exercida. O sangue de Jesus prevaleceu. A poeira da contenda assenta, e o que se ouve agora no reino do Espírito não é mais o choque de espadas, mas o som de harpas celestiais. O que se sente no ar não é mais a tensão da guerra, mas o aroma suave da vitória. O cheiro da chuva de bênçãos, que começa a cair sobre a terra seca da sua vida. O Rei Jesus se levanta do seu trono, não para julgar, mas para entregar em suas mãos o despojo da batalha que ele mesmo travou por você. Este não é mais um momento de pedir, mas de receber. Não é mais um tempo de lutar, mas de reinar em vida. Abra os seus ouvidos espirituais, pois o que se segue não é uma súplica, mas um decreto do céu. É a leitura da sua carta de alforria. É a proclamação da sua herança. É a declaração profética do início de um novo tempo em sua história. Em nome daquele que é, que era e que há de vir, eu declaro profeticamente sobre a sua vida. Eu declaro que o tempo do seu cativeiro, o choro pode ter durado a noite inteira, as longas estações de dor podem ter parecido intermináveis, mas a palavra do Senhor se cumpre agora em sua vida, como está escrito no Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A sua manhã chegou. Eu vejo profeticamente o sol da justiça de Deus nascendo sobre você, trazendo cura em suas asas. Declaro que, como diz o Salmo 126, o Senhor está virando a sua sorte, e você se sente como quem sonha. A sua boca, que por tanto tempo provou o gosto amargo das lágrimas, agora se encherá de riso, e a sua língua, de cânticos de júbilo. As nações ao seu redor olharão para você e dirão: grandes coisas fez o Senhor por estes. Sim, grandes coisas o Senhor fez, e por isso, estamos alegres. O tempo de luto, de vergonha e de opressão terminou. Levante a sua cabeça, pois a sua redenção chegou. Receba a alegria do Senhor, que é a sua força inabalável. Eu declaro profeticamente que as cadeias que foram quebradas na dimensão espiritual agora se manifestam em sua realidade física e emocional. A liberdade que foi decretada é agora a sua experiência diária. Como está escrito em João 8,36, o Filho te libertou, e por isso você é verdadeiramente livre. Eu vejo as portas da prisão do vício se abrindo, e você não sai olhando para trás com medo, mas caminha com a dignidade de um filho do rei. Aquele hábito que te humilhava, aquela dependência que roubava a sua paz e a sua santidade, perdeu o poder sobre você. Você sentirá nojo daquilo que antes te atraía. Declaro que os traumas do passado, as vozes de acusação, as memórias dolorosas que te assombravam à noite, são silenciadas para sempre pelo poder do sangue de Jesus. A fortaleza da amargura, da rejeição e da autocondenica ruiu por terra. Você não é mais um prisioneiro do seu passado. Você é um monumento da graça de Deus. Você é a prova viva de que o nosso Deus é especialista em transformar ruínas em palácios para a sua glória. Eu declaro profeticamente sobre você a restituição e a bênção da abundância. Como prometeu o Senhor em Joel 2:25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta e pelo pulgão. Todo o tempo, toda a alegria, toda a finança, toda a oportunidade que o inimigo roubou de você, eu declaro, com base na autoridade da palavra, que o Senhor está trazendo de volta, em porções dobradas, as janelas dos céus, que foram abertas. Pela sua fé e obediência, começam a derramar sobre você uma bênção, tal, que dela lhe advirá a maior abastança. Eu vejo portas de emprego se abrindo, negócios que estavam parados começando a prosperar, dívidas sendo milagrosamente canceladas. A provisão de Deus te encontrará,
de formas inesperadas. Onde havia falta, haverá mais que o suficiente. Onde havia miséria, haverá um testemunho de prosperidade para que você seja um canal de bênçãos nas mãos do Senhor. Prepare os celeiros, pois a chuva da provisão de Deus está caindo sobre a sua vida. Eu declaro profeticamente a manifestação completa da cura divina sobre o seu corpo e a sua alma. A palavra foi enviada, a oração da fé foi feita, e agora, a virtude de Cristo flui através de você. Como o Senhor prometeu em Jeremias 3:17, restaurar-te-ei a saúde e curar-te-ei as tuas chagas. O diagnóstico dos homens não é o decreto final de Deus. A dor que te afligia está dando lugar à força. A fraqueza está sendo substituída pela vitalidade do Espírito. A sua mente, que estava confusa e atormentada, recebe agora a clareza e a paz de Cristo. A sua alma está sendo restaurada. O seu corpo está sendo alinhado com a saúde perfeita que Jesus conquistou na cruz. Levante-se e ande novidade de vida. Use o seu corpo como um instrumento de justiça e louvor, testemunhando ao mundo que o nosso Deus ainda é Jeová Rafá, o Senhor que cura. Eu declaro profeticamente a paz e a restauração sobre a sua casa e a sua família. Onde o inimigo semeou contenda, Deus está plantando um jardim de paz. Onde havia um abismo de silêncio e distância, Deus está construindo uma ponte de comunicação e perdão. A sua casa não será um campo de batalha, mas um santuário de adoração. A sua família não será um peso, mas a sua coroa de glória. Eu libero sobre o seu lar a bênção do cordão de 3 dobras, onde você, seu cônjuge e o Espírito Santo são inquebráveis. Declaro que seus filhos são herança do Senhor, ensinados por Ele, e grande será a paz deles. Como Josué declarou, você e a sua casa servirão ao Senhor. As fortalezas de divisão caíram, e o amor que une, que perdoa e que restaura se torna o alicerce do seu lar, para a glória de Deus Pai. Meu irmão, minha irmã, receba estas palavras. Elas não são minhas, são um eco do coração do Pai para você. Esta é a sua nova realidade, este é o seu novo dia. Não duvide, não olhe para trás, não se lembre das coisas passadas, nem considere as antigas. Eis que Deus está fazendo uma coisa nova, e ela já está surgindo. Agora, eu te envio. Vá, e viva como o vitorioso que você é. Vá, e seja a resposta à oração de alguém. Vá, e mostre a um mundo ferido o que o amor de Deus pode fazer. A sua vida é a sua mensagem. As suas cicatrizes redimidas são o seu testemunho. Deixe a sua luz brilhar tão intensamente que as pessoas verão as suas boas obras e glorificarão ao Pai que está nos céus. Caminhe em integridade, com os pés firmes, pois o Senhor já te deu a vitória. Habite na presença dele, pois este é o seu eterno lugar seguro, e se evoca crack, se o seu espírito testifica com estas palavras. Se você recebeu esta oração como uma resposta direta de Deus para a sua vida, não se cale. Quero te convidar a fazer 3 coisas como um ato de fé profético. Primeiro, inscreva-se neste canal, para que possamos continuar juntos nesta jornada, fortalecendo uns aos outros. Segundo, compartilhe esta oração com o máximo de pessoas que puder. Seja um mensageiro de esperança, leve esta vitória a outros corações. E terceiro, e mais importante, vá agora aos comentários e escreva com toda a sua fé. Amém. E eu recebo a minha vitória, em nome de Jesus. Que o mundo digital veja um exército que crê, que recebe, e que não se envergonha do Evangelho. Cada amém será um tijolo a mais na construção do seu testemunho. Porque o que Deus promete, Ele tem poder para cumprir.